ao Senhor. Pai, obrigado pela tua presença, Senhor, tua graça e misericórdia sobre nós. E pela tua bondade, Senhor, de nos chamar para nos deleitarmos em tua palavra. Agora, Senhor, nós precisamos da ação do teu Espírito Santo em nosso coração, Senhor, abrindo o nosso entendimento para que nós venhamos a nos deleitar em tua presença, para que venhamos nos alegrar na tua salvação, para que venhamos, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. Abre o nosso coração, dá o nosso entendimento, Senhor, para entendermos a tua palavra. Também pedimos perdão pelos nossos pecados. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como hoje é no nosso calendário cristão, né, ocidental, se comemora o domingo da ressurreição. Então, nós vamos hoje estar tratando sobre esse tema. Né? O nosso tema hoje vai ser o poder da Páscoa e o poder da ressurreição de Cristo na vida da igreja, na vida dos seus membros. Né? Nós vamos estar tratando disso aqui hoje. E nós vamos estar lendo aqui, não é, dois livros especificamente. Primeiro, o livro de Êxodo, capítulo 12, versos 6, 7, 13 e 14. E depois o Evangelho de Marcos, capítulo... Eu estou com o som aqui muito alto. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 6. Ok? Então vamos começar lendo aqui o livro de Êxodo. Né? Êxodo, capítulo 12, versos 6, 7 e 13 e 14. Qual é o contexto de Êxodo 12? É o contexto da instituição da Páscoa. Deus fala através de Moisés como a Páscoa deveria ser conduzida e comemorada e celebrada. Então, nós estamos aqui no evento mais importante do Velho Testamento. Esse aqui, irmãos. A Páscoa, a instituição da Páscoa é o evento mais importante, não é, de todo o Velho Testamento. Porque é aqui aonde há a visibilidade maior, não é, de Jesus Cristo. Quando o Senhor institui a Páscoa ali no Egito, salvando o povo, salvando o seu povo, né, do seu juízo. Então, é extremamente importante nós entendermos isso. Né? Por isso que eu vou falar do poder da Páscoa e do poder da ressurreição. Ambas estão entrelaçadas, né, no projeto redentivo de Deus para o seu povo. Nós podemos dizer que a Escritura, né, ela tem pelo menos 4 tripés de fundamentação: criação, queda, redenção e consumação. Então, a Escritura está montada nesses 4 tripés. O cristianismo, né, nós vamos ver aqui na nossa pregação, ele está fundamentado em três tripés: a encarnação de Cristo, sacrifício de Cristo e a sua ressurreição e a sua exaltação. Então, também são quatro pilares. 4 pilares em toda a Escritura. E também o cristianismo também está fundamentado em 4 pilares: encarnação, crucificação, ressurreição e exaltação. Nós hoje vamos estar pregando sobre o sacrifício e a sua ressurreição, a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Então, Êxodo capítulo 12, versos 6, 7, 13 e 14. Eu vou estar pulando todo o contexto, né, narrativa da história, para nós entrarmos aqui nos pontos principais, né, dessa narrativa. Né? Do verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aqui está falando do cordeiro. Né? Esse cordeiro de 1 ano sem defeito, perfeito. Né? O verso 7. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega das portas das casas em que o comerem. Verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha o verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto
perpétuo. Então, nós temos aqui, irmãos, o contexto da Páscoa, ali no Êxodo, e temos aqui os elementos que fizeram parte da Páscoa do Senhor, os principais elementos. Tinham ervas amargas, pães sem fermentos e o cordeiro imolado. Mas o foco aqui, né, na narrativa aqui de Êxodo 12, está em cima do sacrifício do cordeiro. O cordeiro foi imolado pelas famílias do povo de Deus. E o sangue foi usado para expingir as portas, os umbrais das portas, para o livramento, para a salvação do povo do juízo de Deus. E é interessante que o sangue aqui era o sinal. Quando Deus passou, que via o sangue, ele não executava o seu juízo. Agora vamos para Marcos 16, 6. Aqui é o contexto da ressurreição de Cristo. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vede o lugar aonde o tinham posto. Isso aqui foi no domingo de manhã, né, no primeiro dia da semana, que as mulheres foram ao túmulo para cuidar de Jesus Cristo, né, para ter acesso ao corpo dele, tratá-lo, mas a pedra, né, eles não puderam entrar, a pedra foi removida, né, pelos anjos, e ali Deus não estava mais lá. Deus estava, né, ressurreto, a ressurreição, né? A morte lá na Páscoa, a gente está lá em Êxodo na Páscoa, e agora aqui a ressurreição, né? Por quê? Porque todo o verso 12, né, toda a narrativa da Páscoa, né, ela aponta, né, para a realidade do sacrifício de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, lá no primeiro século. Então, irmãos, se hoje foi um dia bonito, cheio de graça, é porque ele morreu na sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia. A gente vai ver aqui a fundamentação, as consequências, não é, do sacrifício de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Não é? Se hoje é o dia que a igreja se reúne para adorá-lo, é porque houve na história da humanidade a sexta-feira da paixão e o terceiro dia da sua ressurreição. Vocês estão vendo como essas duas ações de Deus na vida de Cristo estão completamente intrínsecas e são inseparáveis. Se o universo está onde ele está, equilibrado em perfeita harmonia, é porque houve na história da humanidade a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição de Cristo. Se existe salvação para o homem pecador, é porque Cristo morreu na sexta-feira e ressuscitou no terceiro dia. Se Deus refreia a maldade do coração do homem, é porque houve na sexta-feira dolorosa, né, a crucificação de Cristo, e no domingo, a vitória da sua ressurreição, a vitória na sua ressurreição. Se há esperança de redenção para a humanidade, é porque Cristo foi sacrificado numa sexta-feira e ressurreto no domingo. O apóstolo João, em seu evangelho, no capítulo 1, verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo isso, irmãos, está fundamentado, né, no sacrifício de Cristo e na sua ressurreição. A expectativa, né, do universo era justamente para esses dois eventos, o sacrifício e a ressurreição. Tudo isso que o apóstolo está dizendo aconteceu em função da sexta-feira da paixão e da ressurreição de Cristo. Ele continua nos dizendo em seu evangelho o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Em Marcos, capítulo 15, verso 33, diz assim: chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus, dando um forte grito, espiou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo.
As trevas prevaleceram por pouco tempo, pois nesse contexto, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Isto é, Deus abriu o caminho para a sua presença. Deus se expôs ao seu povo. Isso é uma das consequências da morte e da ressurreição de Cristo. Porque só tem sentido desse véu ser rasgado se ele ressuscitar. O véu foi rasgado no ato da sua morte. Deus rasgou o véu. Mas só vai ter sentido de estarmos na presença de Deus mediante a sua ressurreição. Olha que coisa linda, irmãos. Que evento portentoso e maravilhoso. Né? As trevas não impediram o brilho da exposição da glória de Deus. Deus estava exposto para o seu povo em poder e glória. As trevas não prevaleceram, isto por causa da sexta-feira da paixão e do domingo da ressurreição. O véu foi rasgado de alto a baixo. Isso aponta para o poder da ressurreição de Cristo. Não teria sentido, irmãos, esse véu rasgado de alto a baixo, se ele não voltasse, se ele não ressuscitasse. No terceiro dia, o sol da justiça ressurge em glória e poder. A morte não pôde detê-lo, pois ele tem o poder da morte nas mãos. Cristo ressuscitou, vivo está, governando todas as coisas com seu braço de misericórdia, graça e santa justiça. Estamos aqui hoje, nesse exato momento, por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Eis o poder da morte e da ressurreição de Cristo nos conduzir a esse momento, a esse contexto. A fé cristã está fundamentada em 3 pilares. Vamos dizer aqui 4, reveladas na história da humanidade. O primeiro, a encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O segundo pilar, o seu sacrifício de cruz. Ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Consumou o propósito, o plano da redenção de Deus. E terceiro, a sua ressurreição. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E o quarto pilar é a sua exaltação. Né? Ele foi exaltado às alturas e governa sobre todas as coisas. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ali está a sua exaltação. E Deus o exaltou. Também isso está em Colossenses. O exaltou acima de todos os nomes, de todas as coisas. Mas nós vamos hoje aqui nos deter aqui justamente nesses 2 pilares. A Páscoa, que é o sacrifício de Cristo, e a sua ressurreição. A igreja existe sob a base destas verdades. Sua tarefa é ser coluna e baluarte destes fatos. Anunciar, proclamar pela vida dos seus membros, que passaram pela experiência da Páscoa e da ressurreição de Cristo. O contexto histórico presente, o nosso hoje, é o da ressurreição. A igreja de nossos dias vive no momento dos finais dos tempos, da ressurreição e da exaltação de Cristo, que foi inaugurado na encarnação de Cristo e será fechado por ele na sua segunda vinda. A base fundamental do cristianismo é o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. Sem isso, não existe cristianismo. Encarnação, crucificação, redenção e exaltação. Sem esses 4 pilares, não existe cristianismo. Não existe. Não existe. O poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo não se limita ao fato em si, isto é, apenas a ideia de que ele ressurgiu dos mortos. Não se limita só a isso. Isso é reduzir demais, não é? Tanto a Páscoa como a ressurreição de Cristo.
a história da igreja e o cristão vivem sob o poder do trinômio ou do quadrinômio: encarnação, cruz, ressurreição e exaltação de Cristo. Nós vivemos sob esse poder, irmãos. Especificamente, como nós estamos falando hoje aqui, por ser o domingo da ressurreição, nós estamos tratando aqui do poder da Páscoa e da ressurreição. Nós não vivemos sem esses poderes sobre a nossa vida. Porque nós somos frutos, nós recebemos as consequências do poder da Páscoa e do poder da ressurreição de Cristo. O tema da nossa pregação hoje é o poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo na vida da igreja e na nossa vida. E os textos nós já lemos: Êxodo 12, versos 6 e 7, e versos 13 e 14, e Marcos 16, 6. Vejamos primeiro o poder da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versos 6 e 7, e 13 e 14. O livro de Êxodo traz o mais extraordinário evento da história da humanidade no capítulo 12, a Páscoa. Páscoa significa passagem com segurança. Ao atentarmos para o seu significado, não podemos pensar que ela aponta para a passagem pelo Mar Vermelho, a pé enxuto. Ela não está apontando para isso. Isso é uma consequência do que houve, né? Do que houve, né? Em Êxodo 12. Em Êxodo 12. Né? Seu significado estava no sacrifício do cordeiro e na aspersão do sangue. Esse sacrifício feito em família que trazia a salvação do juízo de Deus sobre eles. Esse é o significado da Páscoa. Quando eu passar no meu juízo, vocês estarão seguros, porque terão a marca do sangue do cordeiro que foi imolado por vocês, de que vocês, do qual se alimentaram deles, eu passarei e não trarei o juízo sobre vocês. O texto diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará. No crepúsculo da tarde, abre o parênteses aqui, quem matou Jesus Cristo? O seu próprio povo. Que horas ele morreu? No crepúsculo da tarde. Veja aqui, né? Que coisa linda aqui, irmãos. O que Deus está revelando aqui vai ser confirmado, vai ser descortinado lá no Calvário, lá no Gólgota, né? Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comem. Olha só, o cordeiro sem defeito, a imolação do cordeiro e o sangue do cordeiro. Tudo sendo usado como a Páscoa, como um sacrifício perfeito que livraria o povo, né, do juízo de Deus que Deus traria sobre o Egito. E o sangue será um sinal, continua o texto, para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir o Egito. Olha que coisa. Irmãos, isso aqui é profético. Isso aqui é para os nossos dias. Jesus Cristo está justamente trazendo a mesma mensagem em seu sacrifício e a mesma mensagem em sua ressurreição. Isso vai acontecer quando Cristo vier para trazer o juízo de Deus sobre a humanidade. Aqueles que têm a marca, o sinal do Cordeiro, passarão sem sofrer qualquer dano. O que nos impacta, irmãos, nesse fato é a ação salvadora de Deus na história do seu povo sobre o sacrifício de um cordeiro perfeito e o uso do seu sangue. Isso é impactante, irmãos. Porque é algo que ninguém espera, é algo inesperado. Não é? E Deus usa, não é? Deus traz esse impacto para a realidade da vida humana, não é? Mostrando que a salvação dele não vem do homem, mas é ele que promove, ele que dita as regras, ele que aponta o caminho.
e diz como vai acontecer. Pela intervenção, pela sua santa intervenção. Ser um sangue derramado pelo Cordeiro e usado como sinal, a ação de Deus. A ação de Deus não teria qualquer valor sobre o seu povo. Por isso que a gente fala que cristianismo sem Cristo não existe. Não existe cristianismo sem a Páscoa. Não existe cristianismo sem a ressurreição, sem a encarnação de Cristo. Não é? Sem a sua ressurreição e sem a sua exaltação. Não existe. Porque, irmãos, o que marca, o que pontua, não é? É o sangue derramado pelo Cordeiro. É o sinal. É o sinal. A Páscoa não foi uma celebração qualquer ou um ritual religioso como oferenda a Deus. A Páscoa apontava para algo que Deus já havia planejado desde a fundação do mundo. Irmãos, isso é extraordinário. Deus já tinha um remédio muito antes do pecado acontecer. Porque Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. O que está acontecendo lá em Êxodo ali é Deus trazendo à luz do que havia sido já projetado e feito antes da fundação do mundo, como símbolo apontando a revelação em Cristo Jesus lá no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Porque falando para a igreja, que ele estava escrevendo, os peregrinos ali dispersos, ali na Ásia Menor. Foram resgatados da vida fútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha a revelação que Pedro está trazendo aqui para mim, para você e para a igreja do Senhor. Ele traz a imagem, o símbolo ali da Páscoa do Êxodo, traz para o Novo Testamento, dizendo que ele é um cordeiro. Ele é aquele cordeiro que estava lá apontando, que apontava para ele. Ele é o cordeiro perfeito, sem mácula. Ele vem para resgatar o povo de Deus. E vai mais além. E ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O que estava acontecendo na primeira Páscoa, celebrada pelo povo judeu, era a revelação real dada por Deus ao seu povo do sacrifício do Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Deus começa a revelar essas coisas já naquele contexto, irmãos, e vem progressivamente, porque a celebração da Páscoa, ela era perpétua, era um memorial perpétuo, o povo vem se lembrando até desembocar em Cristo, e continua um memorial perpétuo até que ele venha. E mesmo na eternidade, será um memorial perpétuo para que nós não percamos o poder da Páscoa e da sua ressurreição. Deus estava trazendo a realidade viva e ativa do sacrifício de Cristo na celebração da primeira Páscoa e suas consequências graciosamente dadas a seu povo pelo sangue derramado do Cordeiro. No verso 13 do capítulo 12, né, ele nos revela a consequência fundamental do sacrifício do Cordeiro que foi imolado pelo povo de Deus no Egito. O sangue será por sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir o Egito com meu juízo. Mas haverá salvação. Olha só. Que consequência linda isso aqui, irmãos. O resgate por meio do sangue derramado pelo Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro imolado era o sinal, um selo, o meio de garantir a proteção e a salvação do Senhor para o seu povo. Naquela época e também hoje. As consequências do sacrifício do Cordeiro para o povo de Deus que estavam no Egito foram, primeiro,
chamados a participar da ceia do Senhor, comendo a carne do cordeiro, entraram na intimidade de Deus. Foram chamados a isso. Segundo, a salvação, né, de Deus por meio do sangue do cordeiro. Eles escaparam em segurança do juízo de Deus. Terceiro, a Páscoa seria um memorial. Isto é, todas as vezes que fosse celebrada, o povo traria à memória o sacrifício do cordeiro, vinculado à salvação de Deus. Deus ordenou que a memória do seu povo fosse sempre ativa para a realidade das consequências do sacrifício do cordeiro pascal. Irmãos, isso é lindo demais. Vocês estão vendo a graça, a misericórdia, a bondade, o esplendor, a beleza, a glória de Deus revelada aqui ao seu povo. Um povo que não merece, como eu, como você, um povo pecador, mas Deus se debruça para trazer sobre ele a sua salvação e o seu resgate por meio do sangue do Cordeiro perfeito, que foi imolado por cada família e o sangue sendo usado como sinal. Deus estava revelando de modo progressivo para onde esse Cordeiro estava apontando. Deus já anunciava Cristo Jesus, seu Cordeiro perfeito, que seria imolado por seu povo em Jerusalém em resgate dos seus pecados. O que houve na Páscoa, houve literalmente em Jerusalém, na sexta-feira da paixão de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 25, Paulo instrui a igreja a ter a mesma conduta na celebração da ceia, usando as palavras de Jesus, que são iguais aqui à de Êxodo 12. Paulo diz assim, usando as palavras de Jesus: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Mesma coisa lá em Êxodo 12. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que eu beberem em memória de mim. Nós temos aqui, em memória de mim, tanto quando comemos o pão e quando bebemos o cálice do Senhor, o suco de uva na ceia. Está vendo que é o mesmo memorial, o mesmo princípio, deixar sempre ativa em nossa memória a Páscoa, o seu sacrifício. Há um porquê aqui. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciam a morte e a ressurreição. Há um porquê. Essa memória, esse participar da ceia, trazendo à memória a Páscoa e o sacrifício de Cristo, nós anunciamos a sua ressurreição e a sua volta, já exaltado. O porquê, nesse verso, aponta para a mesma ordem de Êxodo 12, 14. Este dia lhe será por memorial até que ele venha. E eu creio, irmãos, que durante toda a eternidade, isto é, em Êxodo 12, 14, havia o anúncio da vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 11, há o anúncio da segunda vinda de Cristo. Isso deve estar sempre ativo na memória do povo de Deus. Páscoa e ressurreição são os fundamentos básicos da nossa fé, da nossa conduta de vida, da nossa adoração, do nosso culto. Sem isso, não existe vida cristã, nem igreja, nem culto. A ordem de Deus é trazer à memória o sacrifício de Cristo como memorial perpétuo. Isso promove a vida presente numa conduta de santidade e comunhão segura com Ele até que Ele volte. E são as consequências, irmãos, do poder da Páscoa em nossa vida. Olha o pastoreio de Deus. A sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Olha como Deus se alegra com isso.
em comunicar, em revelar, em descortinar para o seu povo os seus propósitos, para o seu próprio povo e para o bem do povo, para que tudo lhe vá bem e que nós sejamos prósperos na terra. Prosperidade de alegria, de conforto, consolo, de confiança nele. Segundo ponto que nós vamos tratar desse texto hoje. O poder da ressurreição de Jesus. Marcos 16, 6. É o texto básico. Nós vamos caminhar por Lucas, por Mateus e também por João. Fundamentando a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 14 a 17, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo confronta os incrédulos dentro da igreja de Corinto a respeito da ressurreição de Cristo e dos mortos que morreram em Cristo, como verdade absoluta. Cristo ressuscitou, é uma verdade absoluta, e aqueles que morreram nele também ressuscitarão nele, lançando a igreja na esperança do poder da ressurreição de Cristo e calando os incrédulos e levando-os ao arrependimento. Paulo está mostrando o poder da ressurreição de Cristo para o cristianismo local e para todos aqueles que leem a sua carta. Sem este pilar, não todo o cristianismo rui. É vão a vida religiosa e é oca a nossa vida diante de Deus. Não existe. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo justamente o contrário. Contudo, ele fecha a sua pregação afirmando: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, irmãos, olha só aqui o poder, uma das primeiras consequências aqui, né, do poder da ressurreição. Cristo é as primícias dos que dormem, aqui, dos que morrem nele. Ele é o exemplo do que vai acontecer com todos aqueles que morrem nele, crendo nele. Isso tem a ver com a minha a vida e com a sua vida e a vida da igreja. Nós vamos ressuscitar o mesmo poder que levantou Cristo no domingo de manhã. Vai ser o mesmo poder que vai nos levantar da cova. Não sei o dia, não sei a hora. Eu só sei essa certeza. Ele virá buscar a sua igreja e todos serão ressurretos nele. É justamente essa doutrina pregada pelo apóstolo Paulo que fundamenta o poder da Páscoa e do cristianismo bíblico. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato na história da humanidade e do cristianismo. Isso não tem como ser negado. Por mais que neguem, por mais que cubram, por mais que falseiem, o fato, né, é uma realidade. Ele ressuscitou e essa é a nossa esperança. É justamente isso que Marcos fala no seu evangelho, no capítulo 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar aonde o tinham colocado. Mateus também afirma o mesmo fato e a mesma verdade. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. A Escritura. Lucas também vai afirmar o mesmo fato e a mesma verdade. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. Os textos, irmãos,
Marcos 16, 6, Mateus 28, de 2 a 6, Lucas 24, 5 a 6. Mas há aqui algo interessante aqui em Lucas, que é mais impactante ainda. Quando o anjo fala para as mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmãos, ninguém procura morto. Não é verdade? É verdade. Ninguém vai atrás de morto. Não é? Ninguém vai atrás de morto, irmãos. Nós vamos atrás dos vivos. Por que vocês estão procurando um morto? Ele não vai trazer a resposta para vocês do que vocês querem, do que vocês desejam. Né? Ele está vivo. Ele é a resposta que vocês procuram. Ele falou isso para vocês, não é? Estando ainda na Galileia, que seria sacrificado, que seria morto e que ressuscitaria. João também fala a mesma coisa, irmão. Ele diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. É interessante observar que os 4 evangelhos estão testificando a ressurreição de Cristo. E os 4 evangelhos estão chamando a atenção, né, para que nós nos apeguemos ao que a Escritura diz, não ao que dizem por aí a respeito da ressurreição de Cristo. As falácias, as mentiras, os contos. Né? Não. Nós temos que crer, irmãos, no que a Escritura diz. E Jesus anunciou, falou, que viria, que iria morrer e que ao terceiro dia ressuscitaria. Neste fato, os 4 evangelhos testificam o poder da Páscoa e da ressurreição de Jesus, revelando o fundamento básico da fé cristã. O apóstolo Paulo vai mais além, quando nos revela, primeiro, que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. Ele diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Esta verdade descortina a verdade de Êxodo 2, 6 e 7, 13 e 14. O próprio Paulo diz isso. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa ressurreição. Segundo, as consequências básicas do poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo estão em Romanos 4, 25. Esse texto aqui, irmãos, é importantíssimo. A gente passa por ele às vezes e não percebe. Não se atina, não se atenta, não degluta, não contempla o que esse texto está dizendo. Romanos 4, 25. Olha o que Paulo diz aqui. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Estão vendo aqui já as consequências básicas do poder da Páscoa e do poder da ressurreição? Romanos 4, 25 nos revelam isso. Primeiro que ele foi entregue para nos resgatar, para nos salvar das nossas transgressões. E ele ressuscitou. Há um fundamento, há um princípio, há um propósito da ressurreição de Cristo para a nossa justificação. Sem o poder da Páscoa e sem o poder da ressurreição, não há justificação e não há salvação para ninguém. É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. É isso que Paulo está dizendo. Mas, de fato, ele ressuscitou. De fato, ele nos justificou. De fato, nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Então, perguntamos, diante desse texto, quais as consequências do poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo para a minha vida, para a nossa vida? É uma pergunta básica que nós devemos fazer ao texto. É uma pergunta básica que nós devemos fazer quando nós contemplamos a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Quais as implicações disso para a minha vida? Quais são as consequências disso para a minha vida? Se você responder, simplesmente voltar, viver com uma nova natureza, está correto. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Eu posso responder assim, não. O poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo na minha vida ele me deu uma nova natureza. Está correto. Mas isso não é tudo. É limitado demais. A ação e esse poder sobre nossa vida
derramado por Deus. Romanos 4:20, em Romanos 4:25, o apóstolo Paulo nos revela as duas consequências básicas do poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo. Na Páscoa, a salvação do poder do pecado, na sua morte. Na ressurreição, a justificação diante de Deus, livres da condenação eterna. Irmão, isso aqui só bastava para a gente aqui passarmos a vida inteira, né, contemplando e nos deleitando nessas consequências para a nossa vida. Olha o que Deus fez por nós e continua fazendo por nós. Irmãos, nós temos que atentar para isso. Trazer sempre à memória, né, essa realidade, esses fatos históricos, né, da vida de Cristo, né, e nos deleitarmos nele e sermos gratos a Deus, né, pelo que ele fez por nossa vida e continua fazendo. É o próprio Paulo que, uma vez sendo provado pessoalmente esta verdade, nos diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo experimentou, Paulo vivenciou essa realidade do poder da Páscoa e do poder da ressurreição de Cristo em sua própria vida. E é no verso em Romanos 5:1 que nós temos aqui a terceira consequência básica do poder da Páscoa e do poder da ressurreição em nossa vida. Paz com Deus. Não somos mais seus inimigos mortais. Nos achegamos a Ele por meio do Jesus Cristo ressurreto. Deus não nos rejeita mais. Lembra do véu que ele rasgou de alto a baixo? E para que nós, por meio do poder da Páscoa e da ressurreição, adentremos a sua presença mediado por aquele que sofreu o sacrifício de morte e aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós continuamos perguntando ainda, como no presente momento o poder da ressurreição de Cristo afeta a minha rotina diária? Como é que ele se revela para mim? Nessa sua resposta, você vai revelar o entendimento que você tem da ação, do poder da ressurreição de Cristo e da Páscoa em sua vida. Responda a si mesmo, depois que você ouviu tudo isso aqui. A ressurreição de Cristo não foi um evento apenas passado, mas presente e aponta para um evento futuro. A realidade do poder da ressurreição já é presente na vida do crente fiel, embora muitos cristãos não percebam essa realidade. Isso é triste, irmão, mas é uma realidade. Por quê? Olha só. Se você vive no presente momento como se Jesus não existisse, e muitos cristãos, né, infelizmente, esfriaram da fé, perderam, apagaram o espírito, você não conhece o poder da ressurreição dele. Se você vive na prática quanto mais do pecado, você desconhece o poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo. Se você despreza a comunhão com Cristo, seu coração está atrofiado e você não experimentou ainda o poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo. As consequências da ressurreição de Cristo e da Páscoa devem ser claras para o cristão e estão reveladas na Escritura, como nós acabamos de ver aqui na nossa pregação. As consequências básicas: salvação, justificação e paz com Deus. Mas há mais coisas. O derramar do Espírito Santo toda a igreja, consequência da ressurreição de Cristo. O mover de Cristo sobre a igreja, derramando seus dons, consequência do poder da ressurreição e da Páscoa do Senhor. E vai mais além aqui. Eu vou ler aqui alguns. Dá poder para testemunhar sua graça e verdade. Atos 1:8. Porque da Páscoa da ressurreição
quebra as amarras da escravidão ao pecado. É verdade isso. Isso está na minha e na sua vida. Isso é coisas reais. Faz-nos desejar ardentemente uma vida de santidade. Isso é real na nossa vida. Deve ser real na nossa vida. Quebrando o nosso coração para a profunda gratidão a Deus por nossa salvação e a nossa ressurreição em Cristo. São consequências básicas do poder da Páscoa e da ressurreição na vida do crente. Enche o crente da alegria da salvação de Deus em Cristo. Nessa memorização, quando nós paramos para memorizar e contemplar isso aí. O seu sacrifício e a sua ressurreição. Faz-nos viver em humildade e submissão à sua vontade, perdoando-nos uns aos outros e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Isso é o poder, irmãos, que está governando a nossa vida, o poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo. Traz a certeza de vivermos eternamente com Ele na pátria celestial. Justifica-nos diante dele por toda a eternidade. Move-nos a buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Traz o desejo ardente de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Dá-nos a liberdade de ler a Bíblia, de orar, de meditar, de evangelizar, de contemplar as suas maravilhas, a sua glória, a sua majestade, a sua beleza e nos alegrarmos com isso. Enche o nosso coração da esperança, mesmo diante da mais dura realidade, como agora que nós estamos vivendo, nesse contexto de pandemia. Irmãos, Deus está no controle. Deus está governando todas as coisas. E nós estamos sob o poder da Páscoa e da ressurreição. Pense nisso. Se o seu cristianismo não lhe faz viver no poder das consequências da Páscoa e da ressurreição, você ainda não provou o poder da cruz e da ressurreição de Cristo. Mas se irmão, se você já provou, ore ao Senhor e renove em você a alegria da salvação dele em sua vida. Algumas aplicações para nós encerrarmos aqui a nossa pregação de hoje. Primeira, peça a Deus que abra o seu coração para você se deleitar do poder da Páscoa e da ressurreição em Cristo Jesus. Isso fortalece a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria. Isso destrava-nos do medo, do pânico, da ansiedade, da perturbação noturna. Peça ao Senhor, Senhor, abre os olhos do meu coração para eu contemplar o poder da tua Páscoa e da tua ressurreição. Senhor, para que minha vida seja cheia da tua alegria, da tua salvação, da tua justificação e da paz com Deus. Segundo, não viva um cristianismo frio e religioso. Não faça isso. Não seja governado pela rotina cotidiana dominical de ir ao culto. Não seja. Rejeite isso, irmão. Rejeite isso. Peça a Deus que incendeie seu coração com o poder da Páscoa, com o poder da cruz e da ressurreição de Cristo. Precisamos disso, irmão. Para vivermos com mais fervor, com mais gozo, com mais vibração pela vida. Terceiro, peça a Deus que abra os olhos do seu coração ao ler as Escrituras. Peça que Ele revele a sua graça, a sua formosura, a sua beleza, para que sua fé seja dilatada, aumentada, e que a nossa adoração seja mais
sincera e submissa a Ele. E quarta aplicação, irmãos. Nós não podemos viver, irmãos, o cristianismo sem entender o poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo em nossa vida pessoal. Busque conhecer a Deus. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando de conhecê-lo por meio da Escritura, por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que nos enche de alegria e de gozo. E esse poder da Páscoa e da ressurreição de Cristo, né, nos envolva, inflame o nosso coração, aqueça o nosso coração, incendeie o nosso coração em amor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por quem tu és, por essa grande obra que o Senhor realizou na nossa vida. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por causa da nossa ignorância, Senhor, por causa, Senhor, da nossa falta de entendimento a respeito do Senhor e da realidade a qual o Senhor nos chamou. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos. Aviva o nosso coração para ti. Para nos deleitarmos, Senhor, na tua graça, na tua verdade, Senhor. E temos uma vida, Senhor, alegre, diante do Senhor, até que Cristo volte e venha nos resgatar. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, que também aplica a minha vida, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.